Olá, esta aula é sobre o DEX e o MESH. Vamos falar sobre vocabulário controlado e descritores de assunto com uma visão geral sobre DEX e MESH. São vocabulários bastante utilizados, contudo temos dúvidas. O que é o DEX, o que é o MESH? Eles são iguais? Para que servem? Por que tenho que conhecer? Como uso? O MESH é o acrônimo de Medical Subject Headings, coordenado e produzido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos. E o DEX é acrônimo de Descritores em Ciências da Saúde, coordenado e produzido pela BIREME. Ambos são vocabulários controlados da área da saúde, apresentados como descritores de assunto, também conhecidos como palavras-chave, unitermos ou keywords. Aqui temos uma visão geral do conteúdo desses vocabulários. O MESH conta com aproximadamente 28 mil descritores em inglês, divididos em 16 categorias. O DEX soma aproximadamente 56 mil descritores traduzidos em português e em espanhol, das mesmas 16 categorias do MESH, somado a 13 mil descritores em inglês, espanhol e português de mais 4 categorias que foram adicionadas ao MESH. Ou seja, o DEX soma cerca de 100 mil descritores em inglês, espanhol e português em aproximadamente em 20 categorias que são hierarquizadas. Aqui temos a página do MESH disponível via PubMed, onde temos informações mais detalhadas e podemos acessar esse vocabulário. Vamos fazer aqui um exemplo de navegação pela estrutura, pela árvore das 16 categorias do MESH. Aqui um exemplo pela categoria doenças, Eye Diseases. Clicando em Eye Diseases, temos as doenças sobre esta categoria. Vamos clicar em Corneal Diseases. Em Corneal Diseases, temos um conjunto de doenças da córnea. Vamos clicar em tracoma. Esta é a navegação por categorias. Clicando no descritor, temos informação como uma ficha técnica sobre este descritor. Aqui no caso, o tracoma. Também podemos observar as categorias ou os galhos da árvore a que o descritor pertence. Então, por exemplo, temos aqui o descritor tracoma sobre infecções bacterianas e sobre doenças dos olhos. Esta é a página do DEX, disponível na Biblioteca Virtual em Saúde. Nós temos 4 categorias acrescentadas ao MESH, que totalizam 20. Vamos usar o mesmo exemplo para navegação por categorias. Aqui clicamos em doenças. Em doenças, vamos para a categoria de oftalmopatias. Dentro de oftalmopatias, doenças da córnea. E dentro de doenças da córnea, tracoma. Navegamos em português porque o DEX faz a tradução desses termos ao português e ao espanhol. Clicando no descritor, temos a ficha de informação sobre o descritor. Aqui observamos o descritor em 3 idiomas, os sinônimos, as categorias a que este descritor pertence, além da definição em português e outras informações. Podemos também observar as árvores ou as categorias que são pertencentes ao descritor. Por exemplo, tracoma, sob infecções bacterianas e sob doenças da córnea. Para que servem o DEX e o MESH? Então, a primeira utilização, para indexar documentos. Todas as bases de dados da BVS e do PubMed indexam seus documentos aplicando os descritores disponíveis no MESH e no DEX. Temos aqui um exemplo de um documento da Medline, no formato detalhado, onde podemos observar o campo onde aparecem os descritores atribuídos a esse documento. Aqui eles aparecem em português porque estamos navegando na BVS no idioma português.
Esse é o mesmo exemplo, porém na interface do PubMed, utilizando o formato Medline. Podemos observar ao lado do MH são os descritores Mesh Heading, em inglês, porque estamos navegando no PubMed. A segunda utilização é para a recuperação de documentos através da pesquisa por descritor de assunto. A busca na BVS ela é processada no campo chamado TW, ou Text Word. Ele é composto por palavras do título, resumo e assunto. No PubMed, o campo padrão de busca é o ALL, que inclui vários campos do documento além do TW. Na BVS, o campo padrão é o TW. Então, o TW na BVS vai incluir também os descritores de assunto, além das palavras dos resumos e dos títulos dos documentos. No PubMed, o campo ALL, que é o campo padrão, inclui palavras do título, resumo, além dos descritores de assunto e palavras do nome da revista, nome do autor, etc. Os descritores na BVS podem ser pesquisados tanto em inglês, espanhol ou português. No PubMed, nós pesquisamos descritores sempre em inglês. O DEX e o Mesh está integrado na interface de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde. Vemos abaixo da caixa de busca a opção DEX Mesh. Aqui, ao acessarmos esta opção, podemos navegar na hierarquia, tal qual fizemos no portal do DEX, por doenças, por exemplo, oftalmopatias, doenças da córnea e tracoma. Esta é uma das opções de busca, fazendo a navegação pelas categorias. Uma outra forma e mais fácil de buscar o descritor é digitar o descritor na caixa do localizador de descritor de assuntos, em português, inglês ou espanhol, e selecionar o descritor que queremos conhecer. Selecionando, nós observamos à esquerda as árvores onde o descritor está disponível e também a informação sobre o descritor. Descritor em 3 idiomas, definição, categorias, além da parte inferior mostrar os aspectos que podem ser atribuídos a esse descritor para uma pesquisa. Aqui utilizamos o exemplo diagnóstico e tratamento farmacológico. Este uso é opcional. Vamos clicar em pesquisar, você vai buscar tracoma associado aos aspectos indicados abaixo. Dessa forma aparece o resultado na Biblioteca Virtual em Saúde. Podemos observar à direita o descritor tracoma/DI, que significa diagnóstico, e /DT, que significa tratamento farmacológico. Também, ainda nesse formato que estamos apresentando o documento, que é o formato detalhado, podemos verificar onde os descritores aparecem na referência do documento. Por último e concluindo, é importante conhecer e acessar o DEX e o Mesh no processo de busca da informação na BVS e no PubMed, especialmente para a construção da expressão de busca. Contudo, não é obrigatório a busca por assunto, uma vez que esse campo está incluído no campo padrão da busca na BVS, que é o TW, e no campo padrão na busca no PubMed, que é o campo ALL. A indexação é um processo realizado por profissionais, que são bibliotecários indexadores, e ela é feita posteriormente à data da entrada dos documentos nas bases de dados, Medline, Lilacs, por exemplo. Dessa forma, quando o pesquisador busca somente por descritor de assunto, os artigos mais recentes ficam fora do resultado. Vamos praticar?